Olá, bem-vindo a mais um podcast, onde vamos falar de autoliderança, sempre nos pilares corpo, alma e espírito. E eu estou muito, muito feliz, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Começa que a gente se conheceu num lugar muito chique, foi em Israel. E é uma pessoa muito querida na minha vida. Desde 2023 a gente caminha juntas, principalmente na parte espiritual. E claro, eu não poderia deixar de convidar, aproveitar a oportunidade de chamá-la aqui, porque ela tem muito para ensinar para gente. Então, bem-vinda, Dora Abrantes, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, minha querida amiga Paulinha? Para mim Tudo. é uma honra estar aqui com você hoje. Porque você sabe o carinho, o amor que eu tenho por você, pelo ser humano que você é tão especial e porque a nossa amizade não foi qualquer uma, mas foi encontro lá em Israel. Então a gente sabe que a gente tem uma aliança muito forte, principalmente espiritualmente, né? E para mim, assim, é uma grande alegria, sabe, ter você como amiga, fazer parte da sua história, da sua vida, e você também fazer parte da minha história e da minha vida. Eu falo que são das conexões, né? Uma das coisas que eu ensino muito é sobre relações, né? E pessoas que nos cercam. E você foi um presente realmente nesses últimos anos de uma pessoa que me inspira, que me ensina, né? Que oramos juntas e tantas outras coisas, né? Mas Israel realmente foi um lugar muito, muito especial. E aí, claro, né? Eu quero sempre começo perguntando, se apresente, conte um pouquinho quem adora, um pouco da história para as pessoas te conhecerem aqui. Meu nome é Dora Brantes, eu sou da Paraíba, tenho um filho, Renato, moro em Natal, minha nora Carla, minhas irmãs aqui em São Paulo, eu só tenho um irmão, uma sobrinha, duas sobrinhas, e minha família toda mora lá. Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, abençoada, que eu amo muito. E para mim, assim, a minha história de vida, eu já passei muitos, eu tenho muitos testemunhos, né, que depois que eu tive um encontro sobrenatural com Deus, que eu me encontrei realmente quando eu conheci, né, que eu me converti. Então, assim, a minha vida foi totalmente mudada, transformada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, porque Deus moldou e tratou o meu caráter, tratou o meu coração, tratou todos meu ser, né? Então, hoje, assim, eu sou muito grata por ele ter, por eu ter esse encontro com Jesus, por ele ter me alcançado e passei muitos processos difíceis na vida, mas eu sei que cada processo fez parte para que hoje fosse testemunho na minha vida, para que eu pudesse edificar, consolar e exortar outras vidas através dos meus testemunhos. E hoje eu faço uns trabalhos maravilhosos, né? Vivo só para o reino do Senhor, vivo só para servir a Deus. E assim, eu sou muito grata pelo meu chamado, pela minha missão, pela escolha que Deus me deu, porque eu acho que na vida tudo é importante, tudo é essencial, mas a gente que tem que ter prioridade e colocar Deus em primeiro lugar, porque quando a gente coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente vê o direcionamento, a gente vê que Ele guia nossos passos, que Ele nos ensina, que Ele nos orienta, que Ele nos capacita, que Ele nos instrui, e a gente começa a ter uma visão diferente do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer e daquilo que Ele tem, daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele quer para mim aqui na Terra. E hoje eu sou muito feliz e realizada pelo que eu faço, porque eu sei que eu não estou fazendo nada do minha vontade, do meu ego, mas eu estou fazendo por uma escolha que Deus me escolheu para fazer cumprir essa missão aqui na Terra. En- Eu lembro, né, de uma história que eu tive o privilégio de ver o fim dessa história, né, a conclusão dela com você, que foi uma doença autoimune que você teve, né, durante, né, esse processo que você viveu, e o momento que eu acompanhei foi o momento de um laudo médico dizendo não existe mais, você está curada. E eu queria que você começasse contando sobre como foi viver isso, o que que aconteceu, o que que esse processo dessa doença te ensinou. Primeiramente, essa doença me transformou porque foi uma doença que eu sei que foi permissão de Deus para liberação de perdão. Porque eu era uma pessoa muito emotiva, era uma pessoa que eu guardava muita mágoa, rancor, ira das pessoas, né?
E eu passei uma fase muito difícil em 2018, que de repente eu fui cometida por essa doença, que para os médicos aqui é uma doença rara no Brasil, né? O pênfigo vulgabulhoso. E eu fui para o Nordeste para poder ficar lá com minhas irmãs, para elas cuidarem de mim, porque eu não tinha condições de ficar aqui. Lá eu fiquei internada 15 dias no hospital em João Você Pessoa. quer só contar quais eram os sintomas? O que que acontecia na sua pele? Começou a sair umas lesões, né? Começou pela boca, tipo umas aftas, e depois foi saindo algumas lesõezinhas abaixo das axilas, foi saindo aqui embaixo dos seios, e foi saindo na boca, né? E aqui embaixo, nas costas, no tronco. E era uma doença assim que eu cheguei a ficar com 49 quilos. Fiquei muito debilitada, fiquei assim, num estado deplorável. Até eu me considero que era um estado como Jó, né? Então, assim, fiquei lá uns 3 meses, depois vim para cá, para São Paulo, voltei, consegui o tratamento no Hospital das Clínicas, que para mim hoje eu chamo papai e mamãe HC, né? E Deus me deu a oportunidade lá, eu fui privilegiada de conseguir no primeiro dia que eu fui, né? Porque é difícil para entrar lá para começar a fazer um tratamento e eu consegui entrar no primeiro dia. Cheguei lá às 7 da manhã, saí das 19 horas, mas fiquei com a equipe top da dermatologia, né? Médicos maravilhosos e até hoje eu faço um acompanhamento a cada 4 meses, só Uhum. de rotina, mas faz 3 anos que eu faço o exame, né, do pênfigo e dá negativo, então eu sei que eu estou curada, né, Uhum. graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, e eu creio que tudo foi um propósito do Senhor, até mesmo porque eu tinha muitos sonhos, Deus me dá muitos sonhos proféticos, até porque eu peço, e antes de eu ter essa doença, eu tive um sonho, que eu estava em algum lugar e eu via crianças chegando com o rosto cheio de lesões e eu passava a mão naquele rosto e de repente aquelas lesões sumiam. Tá tudo anotado esse sonho. E eu via também outras pessoas que vinham até mim para que eu pudesse orar por elas, para que elas pudessem, através do Espírito Santo que habita em mim, né, através da minha vida, eu sou instrumento em canal de Deus para que aquelas pessoas também fossem curadas, para que a gente pudesse ver o agir do Espírito Santo na vida das pessoas através da minha vida. E aquele sonho assim ficou marcado, mas eu não entendia. E tempos depois, e tive uns 3 sonhos antes de ter essa doença. E eu via que era tudo revelação. Hoje eu entendo, né? E nos dias lá que aquele sonho eu não entendia, eu ficava, mas por que esse sonho? Mas hoje eu entendo. E como foi para você passar, por esse processo que demorou aí, foi o quê? Um ano? Quantos Não, meses? Mais de um ano, né? não, em 2018, eu fiquei 2018, 19, 20 e 21, fazendo tratamento, tomando muito corticóide, eu fiquei com 60 quilos, fiquei muito inchada, aí depois a doença sumiu. Tá. Então, no mínimo aí 4 anos Isso, combatendo essa doença, vivendo isso, esse processo, né, isso, com permissão de Deus, como você traz, e como foi suportar? Porque eu acho que tem muita gente escutando a gente aqui nesse momento que tá vivendo processos. Não existe, acho que ninguém que é vivo que não passa por algum processo em alguma área da sua vida. Aliás, se tudo tá perfeito, tem alguma coisa errada. é. O que que te segurou? O que que fez você manter a fé, não perder o ânimo, não desistir? Aí 2021 eu fiquei sem tomar corticoide nenhum, que elas foram desovando, aí fiquei bem, não tinha mais nada de lesões, nada. E quando foi em 2022, eu tive outra crise, que na primeira não saiu no rosto, essa já saiu, porque essa doença ela tem muito a ver com o emocional, o Hum. estresse, né? E então eu fui de novo acometida da mesma doença, né? Ela voltou, porque para os médicos ela não tem cura, né? Uhum. Mas foi um processo aí quando fiquei também tomando corticoide até 2023. Aí pronto, desde lá faz 3 anos, graças a Deus, e eu creio que eu estou curada, porque a minha fé é inabalável, né? E assim, foi um processo, porque também quando eu tive essa doença, eu tive muitas experiências com Deus. Hum.
sabe? O Espírito Santo, ele vinha de madrugada, assim, eu sentia ele me tocando, eu sentia sopro, como se fosse um vento soprando nas lesões, nas minhas costas, como se eu tivesse deitado, ele levantava aquelas mãos. Então, assim, eu vivi um sobrenatural de Deus, né? Então, assim, foi muitas experiências, momento, assim, surreal que eu experimentei, porque aí me fez eu crescer, me fez, foi um tratamento, né, no meu caráter, na minha personalidade, no meu interior, no meu Uhum. espiritual, no meu emocional, porque também essa doença foi acometida por falta de liberação de perdão, né. Então aí eu comecei a analisar, fazer uma retrospectiva, que eu tinha que começar a liberar perdão, amar as pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E também ele diz que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Uhum. Ele não diz uma vez, 7 vezes, ele diz 70 vezes 7. Uhum. Então, assim, ali eu comecei realmente a ser uma nova dor, uma nova criatura, comecei a liberar perdão, amar as pessoas, ter compaixão pelas Uhum. vidas. Hoje eu faço um trabalho na capelania hospitalar, né? Então eu sinto que tudo isso aí também contribuiu e foi uma permissão para que hoje eu estivesse no ministério que Deus gostaria que eu estivesse, dando aquilo que Ele gostaria que eu desse e sendo um testemunho para outras vidas. Então, assim, eu sei que foi muito bom o que eu vivi. Eu sou grata a Deus, por nenhum momento eu questionei, por nenhum Uhum. momento eu briguei, por nenhum momento eu fiquei, sabe? Porque eu fiquei que quem me via, minhas irmãs, era que me via, que sabia o estado deplorável que eu fiquei, né? Mas eu sei que tudo aquilo ali contribuiu para que hoje eu fosse uma nova Dora, uma pessoa diferente, uma pessoa que tem amor no coração, que ama as vidas do jeito que elas são, que ama as pessoas, que faz um trabalho por amor, sabe? Que tem um coração de compaixão pelas vidas, pelos perdidos, por aqueles que não conhecem Jesus. E eu sei que tudo isso foi um propósito de Deus na minha vida. Muito bem. Eu acho que uma coisa que você traz nessa história é o quanto que aprofundou o seu relacionamento com Deus. De você ter experiências, né, de Deus falar com você, de você liberar perdão. Como assim, eu acho que tem muita gente curiosa e eu me lembro também quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu falava assim: "Como é que a gente fala com Deus? O que que é isso, relacionar com Deus, que é alguém que a gente não vê, né?" Então, assim, eu consigo me relacionar com você naturalmente, porque eu tô te vendo e você fala e eu falo. Mas como é que você se relaciona com ele que você não vê? Conta aí para as pessoas que estão ouvindo. É assim, porque a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né? A gente sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Uhum. Trindade. É o Deus triuno que a gente fala, né? Então, nós sabemos que quando a gente está alinhada com Ele, está direcionada, está no foco, no alvo que Ele tem para cada uma de nós, e quando a gente também começa a ter uma busca intensa pela presença dEle, ele começa realmente a se manifestar em nós e através de nós. Então vem sobre audição, né, ouvir o Espírito Santo, a voz dele, através do louvor, porque louvor não é só adorar, não é só a gente cantar um hino, não. Louvor é você estar trazendo palavras lindas com Jesus, tá adorando, glorificando o nome dele, exaltando ele, que toda honra, glória, louvor, exaltação é para ele, né? E eu digo muito que o Senhor diminua eu e cresça ele cada dia mais na minha vida, porque sem ele nada nós podemos fazer, mas com ele nós podemos fazer muitas e muitas coisas, porque ele diz que nós temos poder e autoridade para fazer obras maiores do que a que Jesus fez na terra, né? Então nós também temos esse poder, essa autoridade através do Espírito Santo. Então, assim, eu busco muito, eu pago um preço muito alto, porque eu aprendi com esse tempo da minha caminhada com Deus que a unção faz a diferença na nossa vida. Então a unção não é a unção não é você receber hoje, não. A unção ela é diária, ela é constante, ela é contínua na nossa vida. Você tem que buscar a cada dia, a cada momento, a cada segundo a presença de Deus, comunhão com Ele, intimidade com Ele. Porque é isso que a gente vai aprendendo com essa busca intensa, com essa alegria de estar na presença dele, porque só nós cristãos que sabemos o que é a presença dele, né? É coisas sobrenatural, é coisa linda que a gente vive. Então, assim,
é um preço que a gente paga para ter aquela comunhão com ele, aquela intimidade, aquela busca, se entregar totalmente a ele, porque comunhão é entrega. Uhum. É você colocar ele em primeiro, segundo, terceiro lugar, depois vem o resto. Então, assim, eu aprendi muito esse tempo da minha caminhada de busca, de preço, de oração, de jejum, de consagração, sabe? De gratidão. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus, sou uma pessoa também muito abençoada, mas as bênçãos são provenientes da obediência e também são provenientes da gratidão, porque o que move o coração de Deus é a gratidão. E eu sou uma pessoa muito grata. Eu acordo de manhã, já levanto a mão, agradecendo a Deus, vou para a janela, começo a orar, já entregando a cidade, o país, entregando minha família, meu filho, meus amigos, sabe? Então, assim, quando a gente está andando nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que é da vontade dele, a gente vê ele operando, realizando e concretizando tudo aquilo que ele sonhou e projetou para nós. Então, hoje eu vivo isso. E eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus, e eu tenho visto o que ele tem feito na minha vida. Amém. E eu queria só adicionar um ponto aqui que você não entrou em detalhes, que é para a gente se relacionar, a gente precisa conhecer o outro. E a melhor forma de conhecer Deus é através da palavra dele, que é a Bíblia. Então, às vezes eu falo assim, ah, mas eu não sei o que Deus pensa, o que Deus quer, eu não sei o que é certo ou errado, eu não sei qual é o melhor caminho. Tá tudo escrito na palavra dele. E eu me lembro de uma historinha a que eu ouvi muitos anos atrás, que eu adoro sempre, eu gosto sempre de contar, né? Então, era uma senhora, claro, é uma metáfora. Era uma senhora, ela trabalhava na casa de uma mulher muito, muito rica. E essa mulher muito, muito rica estava prestes a falecer e deixou um documento com essa mulher que trabalhava na casa dela. Só que ela não sabia ler, né? Era uma funcionária lá na casa, ela não sabia ler, pegou o papel, emoldurou, deixou na sala dela e viveu uma vida de miséria. Anos depois, uma pessoa chegou na casa dela e falou: Nossa, que papel é esse na parede? Ah, era de uma, é, uma mulher que eu trabalhava na casa dela, muito rica, ela faleceu. Ah, posso ver? E era um testamento. E esse testamento deixava tudo para ela. Só que ela não teve acesso porque ela não sabia ler. Resumo da história é: a palavra de Deus é um testamento. E só deixa testamento quem tem herança. Quem não tem herança deixa dívida ou não deixa nada. Quem tem herança deixa testamento. Então, Verdade, existe um testamento do pai disponível para os filhos que eu só tenho acesso a partir do momento que eu leio e conheço. verdade. Então, eu acho que tem muita gente vivendo na ignorância da sua herança que o pai deixou disponível, porque não abre a Bíblia. E eu entendo o lugar que muitas vezes você fala assim: ai, eu não consigo entender a Bíblia, é grande demais, né? Aham. Assim, eu antes, eu É, achava, eu falava, era é, impossível ler a é. Bíblia. Hoje a gente lê a Bíblia em um ano. Né? Eu já tô, acho que no meu quarto ano que eu vou terminar a Bíblia completa. Então, é o meu livro obrigatório anual. Todos os outros são acessórios. Porque eu quero cada vez mais conhecer aquilo que o pai deixou para a filha. E eu só conheço lendo. Faz sentido? Faz. Porque até lá em Oséias, no livro de Oséias, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia é o maior livro de ensinamento que Deus deixou. Então, ali está tudo os feitos de Jesus, as obras, né? Porque ele diz muito que a fé sem obra é morta. Então, ali a gente vê, né, quando ele começou o ministério dele, e tudo ali está relatado na Bíblia. E a gente vê tantas histórias maravilhosas que a gente se espelha nas histórias daqueles, os grandes heróis da fé, nos discípulos de Jesus e o ensinamento que ele nos deixou. Porque até a palavra dele diz que a palavra dele é viva e não volta vazia. Então, quando a gente começa, eu, pelo menos, eu tenho uma devocional que eu faço diariamente. É, eu leio o livro de Provérbio diariamente, o Salmo do dia, Provérbio do dia. Eu leio os Salmos 46, 70, 91. Eu leio 5 pães diários que eu tenho, cada um uma mensagem diferente. Vamos a traduzir. Pão diário são devocionais, né? Devocionais, é cada Devocionais. uma mensagem diferente. E eu ainda faço o plano de leitura bíblico da nossa igreja, Ó, né? ela gasta uma média de 2 horas nessa história É toda, não é isso? devocional. É. Então, assim, na Por isso que você disse que o preço é caro, o né? preço é caro. Para você ter uma experiência, viver o sobrenatural de Deus, você tem que ter busca.
Você tem que ter entrega contínua, diária, você tem que ser esticada. E Uhum. para a gente ser esticada, a gente tem que ler a Bíblia, porque ali é o maior mandamento, é o maior ensinamento, é o maior livro que foi escrito até hoje no mundo, é a Bíblia. Então, se ele deixou para nós, principalmente nós cristãos, e também para aqueles que ainda não conhecem, que querem conhecer, é ler a Bíblia. Porque não precisa vir palavra de homem, não precisa, eu não preciso, eu nunca fui atrás de caça-profeta, nem de palavra de Uhum. profeta, nem de revelação de homem nenhum. Meu profeta, eu sempre digo, é Jesus. Eu me ajoelho, eu oro e peço e ele me revela. Uhum. Então, assim, ninguém me engana, porque até porque eu peço Boa. os dons que ele tem para mim, no meu ministério, para que ele libere e aguce principalmente o dom do discernimento dos espíritos, que é um dos dons que eu mais tenho realmente aguçado, porque eu Uhum. peço. Porque você sabe discernir o que vem do homem e o que vem de Deus. Uhum. Então a gente tem que estar muito também atenta, sabe? Porque hoje a gente sabe o mundo que a gente vive, né? Até mesmo dentro de muitas igrejas, né? Pregando um evangélico que não é o evangelho que Jesus pregava e nem nos ensinou. Hum. Então, assim, para mim, o meu maior Você manual bebe direto da é isso, fonte você da bebe vida. direto da fonte. Eu queria fazer um link aqui que eu vou trazendo muitas perguntas de principiantes na fé, tá? Porque Hum, eu me lembro da quando eu comecei a lá era bebê tomando leite. A gente falou sobre o preço importante de pagar, sobre dentro dos processos que Deus permite, a gente aprender, né, aquilo que Deus quer que a gente aprenda para a gente poder continuar evoluindo. Mas aí eu acho que existe uma dúvida muito comum também, que é assim, como é que eu oro? Porque muita gente decora a oração. E quando vai falar com Deus neste relacionamento, não sabe nem o que falar. E aí a gente está fazendo o link aqui de leitura da palavra, porque conhecer a palavra de Deus faz parte de você depois usar isso para oração. sim. Explica um pouco mais como isso funciona. A oração é conversar com Deus. Deus não está procurando orações bonitas, discurso, teologia. Não, Deus está procurando um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o Uhum. adoram em espírito e em verdade. Então, a oração é uma adoração a Deus, é um diálogo. É como se você estivesse conversando aqui, eu e você. Então, eu me ajoelho, né? E começo ali a pedir, né? Quando eu estou, diz, Senhor, não está acontecendo, o que é que está acontecendo? Não está acontecendo isso. Por quê? Qual é a estação que eu estou? Que temporada é essa que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer para mim nessa estação, nesse tempo? Porque não é no meu tempo, é no Kairos do Senhor, é no tempo dele. Uhum. E muitas vezes a gente quer trabalhar na frente de Deus. A gente acha que Deus está Deus atrasado, está né? travado e muitas vezes Deus trabalha em silêncio, Hum. né? Porque lá em Isaías 1,19 ele diz: Se quiser de ouvir, comerá o melhor desta terra. Mas no versículo seguinte diz: Se não quiser, a espada desce. Porque muitas vezes a gente quer buscar aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer e que está no nosso coração, achando que aquilo é o melhor para a gente. E muitas vezes Deus não responde, Deus não fala, porque aquilo não é de Deus para nossas Eu gosto vidas. sempre de dar o exemplo assim, ó, meu filho ainda, né, não tem 18 anos, não pode dirigir. Imagina que ele pedisse hoje um carro de presente. Por mais que eu ame, por mais que eu consiga dar um carro para ele e queira dar um carro para ele não tem maturidade para ganhar um carro. Nem por uma questão de lei, né? E nem por uma questão de saber dirigir e conseguir Sim, dirigir. E muitas vezes é assim que a gente vai para o nosso pai. é, A gente pede algo como filha, mas o senhor olha de lá e fala: não está pronto, não tem maturidade, não é o momento, não é é. agora. Isso aqui não vai te ajudar, lá na frente isso vai te tirar do caminho. Eu sei o que vai fazer bem para você. E aí a gente precisa entender esse lugar de que não é porque o meu pai tem tudo e é criador dos céus e da terra, do universo, e Sim, dono do ouro e da prata, é o Deus do impossível, que ele vai me tratar como uma filha mimada. sim, É o contrário. é. Ele quer o melhor para mim. E muitas vezes o melhor é colocar limites, colocar correção, colocar prumo, Uhum, certo? E preparar cada filho para receber aquilo que é individual no momento certo. no momento certo, no tempo certo, na hora Isso. certa. Porque Deus, ele não atrasa nem um minuto e nem ela avança nem um minuto.
Ele é naquele tempo. A gente é que atrasa A os gente é processos, que a né? gente atrasa os processos e muitas vezes a gente ultrapassa o limite que não é nosso, porque nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. E muitas vezes a gente quer ultrapassar a limitação de Deus. Tem um tema que a gente até estava conversando ontem, né? Às vezes a gente quer ajudar Deus. Aham. E Deus não precisa da nossa Não ajuda. precisa. Nós é que precisamos dele. É. Diariamente, continuamente, minuto por minuto, segundo por segundo, porque se não for ele na nossa vida, nada acontece. Porque tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, vem dele. Eu queria mudar aqui para um tema que eu acho que é algo que eu carrego, que eu penso sempre, e, e que eu acho que poucas pessoas falam, que é um lugar de temor sobre quando a gente morrer. Para onde iremos, né? Porque esse dia vai chegar para todo mundo. Se tem uma certeza para quem nasce é que um dia vai morrer. Quando, como, a gente não sabe. Só que depois da morte há algo. Nós acreditamos nisso, né? Que há vida após a morte. E o meu maior temor é chegar nesse dia e Deus poder olhar para mim e falar assim: serva boa e fiel, fizeste aquilo que estava, né, para você. E eu acho que isso me faz querer andar muito dentro daquilo que Deus tem para mim. O que que você acha sobre temor? Fala um pouquinho de temor, porque eu acho que não é uma palavra tão. As pessoas têm mais medo do que temor. Primeiro, o medo na minha vida não existe, porque Deus fala na palavra dele que ele não nos deu o espírito de medo, mas de temor, amor e moderação. Então, temor é uma palavra muito forte. Se a gente não tiver o temor a Deus, é o quê? Colocar ele em reverência, colocar ele como um ser especial na nossa vida, sabe? Saber que se a gente faz qualquer coisa que não está ali no coração de Deus, se a gente sabe que, até porque a Bíblia diz que se a gente sabe que é para fazer o bem e não faz, a gente está pecando. Então, o temor a Deus nos leva a esse grau de muita reverência, de muito amor, de muita dedicação, de, sabe, de colocar ele realmente acima de tudo e de todos. Então, essa palavra temor mexe muito, é uma palavra assim, até que a gente tem que tremer diante de Deus. Porque se a gente não tem temor a Ele, como que a gente vai até tratar bem o próximo, né? Que é mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, muito obediente. Primeiro, assim, se Ele não disser, Dora, faça, Dora, vá, eu não vou. Até porque o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Quando ele queria ir para a Ásia, que Deus diz não vá, ele não entendeu, mas ele não foi. Porque muitas vezes a gente vai por um caminho como Jonas, Deus mandou ele para Nínive, para onde ele foi? Para Tarsis. Então ele ficou 3 dias no ventre de um peixe. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Então ele passou um processo, muita luta, e depois ele viu que tinha que voltar e fazer o que Deus mandou e queria que ele fizesse. E ele foi. Então, assim, é debaixo desse temor que a gente tem que andar, tem que E sabendo pensar, que tem que Deus agir, vê todas as ver coisas, todas as coisas, sabe de nada está todas, encoberto diante nada, nada, dele, nem aquilo que sabe? você Não, faz, nem aquilo que não, você não, não, pensa, não. porque os pensamentos é um lugar que a gente precisa É, vigiar o tempo de na todo. mente, porque o inimigo atua mais na mente, E Deus né? fala uma coisa, né? Ele fala de todas as coisas, guarde o seu Coração, coração. para Quem não é que pecar. guarda? Não é o Senhor que guarda, é a É, gente que guarda. é. Então a gente precisa vigiar, né? Eu ensino, né? Eu falo bastante de corpo, do alimento que você põe para dentro, assim como na mente, o alimento que você coloca para dentro da sua mente. Se você assiste filme de terror, você começa a pensar coisas de terror. Se você assiste pornografia, você começa a pensar Tudo. pornografia. Então, a gente precisa ter temor nesse lugar. Daquilo Saber, que a gente alimenta o nosso isso. pensamento, porque daqui vai vir pro E o coração, nosso coração, né? Ó, eu queria muito finalizar aqui esse nosso bate-papo Você com falou também aí, Paulinho, sobre a morte, né? isso. Porque lá em Hebreus 9:27 diz que o homem está determinado a morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Então, é o quê? A gente tem certeza, convicção que quando a gente morrer, por isso que a gente tem que estar cumprindo tudo aquilo que Deus tem para a gente,
fazendo tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Não sair, sabe? Nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir o alvo, né? Hum. Que é a rocha, que é Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que nós vamos para a eternidade. Nós temos um corpo que hoje aqui, mas lá nós vai ter um corpo glorificado. Então, assim, para que tudo que a gente fizer aqui, a gente sabe que a gente vai levar para lá, Uhum. entendeu? Então, tudo isso também a gente tem que vigiar, a gente tem que ver, porque é como você falou, Deus, ele tá vendo tudo. E nenhum prazer Nada momentâneo no caminho errado vai, vale esse encontro com o vai Senhor e não. esse lugar na Não eternidade. vai levar não, Nenhum. nenhum. Até porque eu digo assim, olha, qualquer coisa momentânea que te dá prazer, É, meia hora depois você nem lembra. é. E as coisas de Deus não é Não momentânea. é. É. Então, me ajuda Ela é muito são pensar, eternas. assim, ó, né, uma coisa que eu uso muito para minha vida, trazendo de forma prática. Eu penso muito na eternidade, Uhum. neste lugar que eu quero ir, que eu quero viver. Sim, Então, como eu tenho temor de Deus, num lugar de que eu serei julgada e que sim, há uma escolha para onde iremos, eu vigio a minha vida para que eu chegue neste lugar que eu tanto almejo. é. E eu acho que isso me ajuda muito a fazer escolhas. Uhum. Escolha errada já sabe. É isso, né? Consequências drásticas. Isso, já somos adultos, né? Então, eu Exatamente. não sabia, Não, sabe ninguém me sim. falou. Todos Aham, nós sabemos o que estamos fazendo certo é, e errado. Faz exatamente, se quiser, entendeu? exatamente. E isso é abominável ao coração de Deus. Saber que tem um cristão, uma pessoa como eu, no caso, e ele faz, Dora, eu quero que você faça isso e eu não faço, e eu estou fazendo tudo desalinhado, tudo em pecado. Filha, entristece até o Espírito Santo que habita em nós. Como que a gente pode carregar um ser tão santo dentro de nós e a gente está fazendo coisas abomináveis que está desagradando, entristecendo, como a Bíblia diz, entristecendo o Espírito Uhum. Santo, né? Então, assim, a gente tem que estar minutos e minutos vigilante, né? Porque até a Bíblia diz, né? Que a gente esteja vigilante o tempo inteiro, porque o Satanás ele está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, né? Pronto para tragar aqueles que estão. Então, a gente não pode dar E brecha. aí, assim, ó, esse recado todo, para quem já é cristão, conhece a verdade, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as escolhas, porque já conhece a verdade. Agora, e quem não conhece? Porque a gente sabe que Deus está de braços abertos Para esperando, né? todos. E aí eu queria finalizar aqui esse bate-papo maravilhoso com você fazendo uma oração para aquela pessoa que não conhece, né? Estão aqui ouvindo, ficaram curiosos, tipo, que Deus é esse? Eu quero receber também o Espírito Santo, eu quero caminhar com a Trindade. E você, como uma mulher de oração, se você puder então olhar para aquela câmera ali, essa aqui, ó, Uhum, e fazer uma oração para quem está assistindo a gente, que a pessoa possa repetir na casa dela. tá bom. Pai querido e maravilhoso Deus, para vocês que estão aí do outro lado ouvindo uma oração de um novo nascimento, para que você possa ser salvo, para que Jesus venha fazer morada no seu coração. Pai querido e maravilhoso Deus, nesta hora, eu te convido a fazer parte da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ingratidões, perdoa as minhas ações, as minhas atitudes, tudo que eu fiz até hoje que entristeceu o Senhor. Se eu andei em lugares que não deveria, que o Senhor me perdoe. Jesus, que a partir de hoje o Senhor possa fazer morada no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida, para que hoje eu seja uma nova criatura em Cristo, para que eu possa vivenciar e receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar na minha vida. Anda comigo, Jesus, a partir de hoje. Me guia, me ilumina, me protege, me conduz meus passos, minha mente, meu coração. Dá um coração temente a ti, um coração que venha agradar a ti, que eu venha andar nos teus caminhos diante de qualquer diversidade, de qualquer situação, mas que eu venha olhar para ti, o autor e consumador da minha fé, Jesus. Faz morada no meu coração, na minha vida, a partir de hoje. Amém. Amém. Então, olha, se você foi tocado por tudo isso que a Dora compartilhou aqui, se você quer se aprofundar na espiritualidade, porque, gente, viver no mundo de hoje, sem ter fé de que há alguém que olha por você, é um grande desafio. É uma Verdade. carga muito grande. E chega um momento que a gente não dá conta, que a gente desaba, que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que com a força do meu braço, com o meu merecimento, com o meu esforço, eu ia conseguir.
e no final eu me quebrei também, né, em determinado momento da minha vida, até eu encontrar aquele que me sustenta, que firmou os meus pés, que me deu força, que me deu coragem, que me deu um caminho, e as coisas começaram a fazer muito mais sentido. E eu falo que junto com esse lugar de conhecer Deus, veio o lugar do propósito que ele Amém. tem, porque Deus criou cada um diferente. Até os gêmeos são É diferentes. verdade. Por que que ele criou cada um diferente? Porque cada um tem um papel. Cada um nasceu para algo, né? E eu falo que eu sempre olho de um lugar de eu não tô competindo com ninguém, sou eu comigo mesmo. Eu com aquilo que Deus fez, para que eu seja, para eu poder ser o melhor daquilo que ele um dia sonhou que eu pudesse ser. Então, se você tá aí nesse lugar cansada, sobrecarregada, desistindo, já não sabe mais o que fazer, as situações estão saindo do controle, sua vida financeira, seu casamento, seus relacionamentos, filho, qualquer situação, nós conhecemos um Deus que entra e te ajuda. Amém. Até porque a Bíblia diz, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Se Jesus já carregou a maior cruz por nós, né? Então, A gente está fazendo um esforço desnecessário, né? Um exatamente, esforço que a gente não dá conta até se quebrar. E eu acho que muitas vezes a gente é teimoso demais para admitir que a gente não dá conta. verdade. E eu posso te falar, é o melhor lugar que tem hoje para mim é desse de vulnerabilidade, de falar realmente eu não dou conta, não sou boa, sim, né? E saber que tem o meu pai que cuida de tudo isso, que olha por mim, que me guarda. Amém. Então, quero muito, muito agradecer Ai, minha esse amiga. podcast maravilhoso, que eu Obrigada, sei eu que que ele agradeço. vai tocar muitas vidas que Eu que agradeço. escutaram essa história. Recado final pro pessoal. Busque Deus em quem você pode encontrar, porque os dias estão sendo difíceis e Ele está voltando. Então, nada melhor do que estar sempre na presença de Deus, buscando Ele, olhando para Ele e sabendo que Ele está de braços abertos para nos receber nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de transbordamento, mas Ele está sempre ali, ao nosso lado. E não é só do meu nem da Paulinha, Ele está também do teu lado e do lado de qualquer um que queira aquele Jesus que hoje nós servimos. Amém? Amém, amém. Olha, espero que você tenha gostado desse podcast, que tenha realmente te tocado. É um podcast diferente do que a gente tem gravado aqui nas últimas edições, mas eu tenho certeza que foi a cereja do bolo que faltava para você destravar a sua vida. Um beijo, Amém. até o próximo. Beijo.